Saudações a todos, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós gostaríamos de dar seguimento aos temas ligados ao sexo, na visão da doutrina espírita. E o tema que elegemos é a sublimação da função sexual. As conceituações e as reflexões que o Espiritismo nos faculta sobre o sexo não são apenas necessárias, mas também desafiadoras, porque, como diz o Emmanuel no livro Vida e Sexo, propõe não a proibição, mas a educação, não a abstinência imposta, mas o emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo, não o impulso livre, mas a responsabilidade. O sexo, em suas diferentes significações, não deve ser tomado como um tema polêmico, um tabu a ser evitado nos diálogos. Isso porque, como diz Emmanuel, o sexo é um atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, disse, abre aspas, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Fecha aspas. Mesmo tendo esse trecho se referido à alimentação, podemos tomar essa proposição e projetá-la no setor do sexo. Joana de Ângeles, ao abordar o tema da função sexual no livro Despertar do Espírito, expõe como o tema do sexo foi vilipendiado pelas religiões do passado. Abre aspas. As religiões, que no passado se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental das massas e dos indivíduos, mediante austeridade injustificável decorrente de pessoas sexualmente enfermas, tornaram-se responsáveis pelas castrações e submissões punitivas a que o sexo foi submetido. Enquanto no passado a função sexual era propositadamente ignorada ou escondida, na atualidade já não se pode manter o mesmo comportamento ilusório, que oculta a hipocrisia no trato com as questões fundamentais da existência humana. Fecha aspas. E a par dessas considerações iniciais, com muito respeito e sempre buscando fundamento na doutrina espírita, pretendemos abordar o tema da sublimação sexual dentro das nossas limitações, sem a pretensão de exaurir o assunto. E podemos nos questionar qual seria a necessidade e a relevância de abordar esse tema. Nos virá à mente o desfile da história, da humanidade e o momento em que nos encontramos na sociedade atual. Das velhas conceituações pretensiosamente moralistas, das castrações morais e do fanatismo religioso, até a liberação irresponsável do sexo e a busca exacerbada do gozo refletida em todos os setores, muitas questões afetas ao sexo se mostram causadoras de crises e perturbações que infelicitam o indivíduo. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que Jesus, dentre as faltas e quedas da humanidade, escolheu a falha de sexo, representada no episódio da mulher surpreendida em adultério, para prescrever: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Afirma Emmanuel, abre aspas. Dir-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado, no cardume das existências consecutivas, aos chamados erros do amor. Tantos foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, que de certo Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença:
convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Fecha aspas. Além disso, a abordagem do tema é necessária até mesmo como terapia preventiva, conforme nos instrui Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito. A mentora nos diz o seguinte, abre aspas, essa necessidade de sublimar e transubstanciar as energias sexuais pode igualmente ser considerada como terapia preventiva, considerando-se as ocorrências de enfermidades impeditivas do exercício da função sexual, o envelhecimento, o equilíbrio existencial que inevitavelmente ocorrem no percurso da existência física, podem então ser transferidas para expressões de outros níveis além do físico, proporcionando outros tipos de prazer, quais o emocional, o espiritual, humanitário, fecha aspas. E antes de recorrermos às proposições da sublimação e da transformação da função sexual, precisamos recordar o conceito de energia sexual, expressão de nosso centro genésico, guia e modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Essa significação, ofertada por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, amplia nossa compreensão sobre o sexo, que dispensa qualquer impositivo de forma. Esse autor espiritual complementa, abre aspas, a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, acumulando-se, invadem todos os campos sensíveis da alma. Fecha aspas. E por que a função sexual deve ser sublimada? Sublimar a função sexual significa elevar o sexo à dignidade, à altura e aos valores positivos. O ser humano não é apenas um ser fisiológico e animal, mas um espírito imortal em trânsito rumo à evolução. O ser humano, por vezes, necessita do sexo, mas não deve viver em sua dependência exclusiva, não deve ser conduzido pelo sexo. Outras finalidades existenciais servem ao homem de objetivo. Assim, a sublimação da função sexual não está em atitude de abstinência física, quais escolas religiosas concebiam. A sublimação do sexo diz respeito a um saudável direcionamento das funções com finalidade salutar. Na nossa sociedade atual, o sexo tem se transformado em motivo principal da existência humana para muitas pessoas, até inconscientemente. Contudo, é o amor, o verdadeiro impulso, propósito, sentido e inspiração para a vida. Joana de Ângeles nos esclarece que, abre aspas, a revolução sexual esqueceu-se de que a função do prazer físico não pode ser dissociada da contribuição do amor, que nele sincroniza as emoções, que são os reflexos psicológicos do conúbio orgânico e a harmonia espiritual de ambos os parceiros. Merece sejam sempre consideradas no capítulo das relações sexuais as necessidades de caráter psicológico da criatura, e não apenas a busca física para saciá-la biologicamente. A satisfação biológica da função, sem o contributo emocional, além de ser profundamente frustrante, produz culpa e desinteresse futuro. O sexo, com a sua finalidade dignificante de facultar a procriação, seja de natureza física, seja artística, cultural, comportamental, também desempenha papel relevante na construção espiritual do ser humano. As suas energias,
que ainda permanecem pouco identificadas podem e devem ser canalizadas igualmente para fins mais sutis e elevados, enriquecedores da vida, mediante a sublimação e a transmutação. Não se trata da interrupção ou da anulação da faculdade de expressar a função sexual, mas de canalizá-la com segurança em direção mais fecunda e criativa na área de sentimentos e da inteligência. Existe outro método para ser percorrido, qual seja o da substituição do prazer sexual por outras expressões de gozo e de alegria, nas quais os sentidos físicos se relaxam e se renovam e se apresentam desde as coisas mais simples até as mais complexas e elevadas. Também se pode incluir nesse desempenho o aumento do círculo da afetividade, no qual o intercâmbio emocional, estético e fraternal, derivado do amor, proporciona a renovação de entusiasmo e de estímulos para a continuação da experiência evolutiva. Quando o indivíduo se dedica à sublimação e transubstanciação das energias sexuais, o seu amor se amplia, irradiando-se sem pressão ou constrangimento sobre as demais pessoas, que o sentem experimentando a agradável sensação de bem-estar e enriquecendo-se de júbilo ante o seu contato. Com essa conquista, experimenta-se incomparável alegria de viver, tornando a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes inexauríveis da criação, de onde tudo e todos procedem. Fecha aspas. De acordo com essas considerações da Joana de Ângeles, notemos que quanto maior for o equilíbrio do indivíduo, maior será a faixa de sentimentos edificantes em relação às sensações. E a sublimação não se dará necessariamente pela sua abstenção ou inibição castradora, pois a realidade mental do indivíduo, mesmo abstendo-se do sexo, pode ainda conter clichês sexuais, ao passo que indivíduos que vivem uma relação sexual harmônica podem sublimar o sexo. É por isso que a doutrina dos espíritos, esclarecendo a valorização das coisas espirituais em relação às materiais, ao cultivo da afeição da alma, ao emprego e uso equilibrado dos recursos que adquirimos por beneplácito de Deus, a vigilância e a disciplina de nossos pensamentos e ações como reflexo do verdadeiro exercício da liberdade, nos faculta tantas reflexões e nos convida à autorreforma íntima. Obviamente que ninguém se burila de um dia para outro, e que a transformação de nossos instintos em sentimentos depurados sujeitar-se-á a muitas provas que exigem renúncia e amor no curso longevo de nossas existências. Mas essa jornada é possível à medida de nosso esforço, vontade e trabalho. Lembremos do exemplo de Maria de Magdala, que antes de conhecer Jesus Cristo, vivia entregue aos prazeres transitórios e estéreis. No entanto, ela tinha fome de amor, e a partir do encontro com o Divino Mestre, Maria de Magdala aprendeu a amar sem exigir satisfações passageiras. É por isso que o autor Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, nos diz que o mundo se maravilha na ressurreição de Lázaro, mas o céu se extasia da ressurreição de Madalena. E assim encerramos essa palestra, agradecendo a oportunidade da lição e das reflexões. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos.